Graça e paz, tudo bem com vocês? Deixa eu continuar aqui respondendo questões sobre o assunto da eleição de 2022. Melhor dizendo, o resultado da eleição. Eu já fiz 8 vídeos falando sobre as complicações da eleição, sobre a esquerda, sobre a direita, sobre Bolsonaro, sobre Lula. Já dei minhas opiniões, respondi várias questões. Contrariei pessoas que, ao meu ver, estão contrariando as ideias bíblicas, e aqui vai ser o mesmo sentido. O último vídeo que eu fiz foi falando contra as pessoas que estão nas ruas fazendo manifestação. Na verdade, contra os cristãos, né? Porque o ímpio, ele não tem a quem recorrer. Ele tem que ir às leis do país e tem que fazer o que ele acha que deve fazer. Eu sei que provavelmente houve fraude, eu não vi provas ainda, mas pode ser que houve fraude. E então eles têm que ir para as ruas fazerem os protestos, mas eu também ouvi dizer, eu não vou passar o áudio aqui para vocês, talvez para não comprometer o canal, mas eu ouvi dizer que essas manifestações não podem ser feitas de maneira como estão fazendo, em todas as ruas, em qualquer lugar, com gritarias, porque tem gritaria sim, pessoas falando o que querem, a hora que quer, não é, tem um lugar específico, a pessoa não pode voltar para casa, ela tem que continuar lá, ela tem que passar a noite, tem um monte de regras para isso dar certo, e é claro que tem que ter provas e tudo mais. Então essas pessoas nem sequer estão fazendo conforme a lei, elas estão fazendo o que elas acham que devem fazer, é desespero. Elas estão desesperadas. E olha que o desespero é porque a esquerda vai tomar o governo e a maioria são ímpios. Todos aqueles pontinhos amarelos que vocês estão vendo nos vídeos são ímpios. E aí eles estão desesperados. Olha que nem é tempo de grande tribulação. O Brasil acabou de se recuperar de uma crise e aí virá outra crise. E aí eles têm desespero. Eles vão fazer o que eles acham que devem fazer. Agora, o cristão não pode seguir esse caminho. E o curioso é que o que aparece de gente no canal, te contrariando, pessoas arrogantes, sabe? Você vê que são pessoas que, além de estarem dormindo, são pessoas que não fazem nada para o reino de Deus. São pessoas arrogantes, nécias, loucas, cheias de si. E muitas são idólatras sim. Todo idólatra vai negar a idolatria. Você parou para pensar? Esse pensamento de que idolatria é somente a Igreja Católica que faz com os seus ídolos é mentira. É um pensamento arcaico. A palavra de Deus mostra idolatria com os homens, idolatria com o sol, idolatria com o templo, idolatria com nação. Você pode se idolatrar e de fato a gente vê isso claramente. As pessoas se idolatrando hoje. Você pode ser o seu próprio Deus. E eu vejo pessoas idólatras. Muitos evangélicos estão contra evangélicos, cristãos contra cristãos. Porque é Deus que está causando essa divisão. Não é só a inveja do homem, o homem amargurado, o homem com rancor, o homem que não quer comunhão. Não é. As pessoas estão se dividindo e subdividindo em grupos. E Deus está vendo isso, porque é Deus que faz essas divisões. Paulo fala que é necessário que isso também aconteça. Fala para a igreja de Coríntios. Aí Deus vai vendo qual é o propósito da pessoa, qual é a intenção. O que ela tem coragem de fazer com os textos bíblicos. Porque o que tem de gente torcendo a Bíblia para defender esse motim que está sendo feito na rua, achando que cristão e ímpio pode junto fazer a mesma coisa, meu Deus, agora cada um escolhe a sua história favorita do Antigo Testamento. Novo Testamento nem sequer citam mais. Sabe por quê? Para defender essa causa deles, porque não é a causa de Deus, eles não têm textos no Novo Testamento que dão base para você sair da sua casa e ir para as ruas. Então eles vão no Antigo Testamento buscar histórias isoladas, cada um com a sua história favorita. Um pega Davi, outro pega uma história lá com Josué, outro pega isso, outro pega aquilo, histórias de guerra, para falar que o povo, em momentos assim, eles têm que ir para a rua, fazer guerra.
Olha só a cabeça desse povo. E eles ainda não querem receber castigo. Esse povo é muito rebelde. Mas muito mesmo. Não tem texto no Novo Testamento. Pelo contrário, tem textos no Novo Testamento que, se você extrair a ideia dos textos e somar com outros textos, você vai ver que o Novo Testamento reprova na íntegra esse ato. Eu não sei como tem gente que quer ser líder dos outros e foi cometer essa burrada. Foi só mais um pontinho amarelo lá no meio dos ímpios. Aí eles começam as defesas. Eu li um texto em Efésios 4:31, onde Paulo fala que não é para ter no meio de nós, no meio da igreja, amarguras, gritarias, dissensões, ira, cólera. Li esse texto. Paulo está falando, não haja no meio de vós isso. No mesmo contexto, Paulo está falando, não haja como gentios, que são levados de um vento para o outro. Isso são ventos. Vem um vento, está todo mundo fazendo, eu vou fazer também. Ainda mais que deve ter escutado pregações nos seus templos dos seus pastores, que um dia foi, ficou motivado e aí ficou incentivando todos a irem também. E usando textos agressivos. Por exemplo, quantas pessoas apareceram no canal, e eu tenho certeza que foi de pregações que ouviram, papagaios, falando que a fé sem obras é morta. Olha só, é porque eu fiz um vídeo falando assim, se orar e jejuar e votar não deu certo, então vamos para a rua, vamos na força do braço e na força das vozes. Aí a pessoa fala, não, muitas falaram, quase a mesma coisa, hein? É meio que um padrão que surgiu. Muitas falaram assim, não, o povo de Israel nem sempre ficou vencendo batalhas com oração e louvores. Eles foram para a guerra. Olha a história. Outros falam assim, junto com essa história, a fé sem obras é morta. Eles têm coragem de falar que se você orou, se você jejuou, eu não jejuei, mas eu orei. Eu não vou fazer jejum por esse motim todo. Talvez Deus pode ter dado um decreto do céu, eu falo talvez só para ser educado, para não ser dogmático, mas eu acredito que Deus deu um decreto do céu. Para que haja castigo na nação, para que Bolsonaro seja castigado, mesmo eu estando mais para o lado dele, você pensa que ele é o quê? Ele é o Messias? Só porque ele é do partido da direita, ele pode ficar fazendo tudo o que ele fez? Entregar o Brasil à Senhora da Aparecida, a padroeira do Brasil? Consagrar o Brasil todinho a um ídolo, a um demônio? Você acha que ele faz isso e fica impune? Você pode estar cego, Deus não está. Você pode estar surdo, Deus tem ouvidos e Ele ouve. Quantos vídeos e fotos, para não dizer que é mentira, tem no YouTube, onde ele está lá, na frente de um demônio, consagrando o Brasil de joelho. Isso é idolatria. Eu até pouco tempo atrás não sabia disso. Aí eu li o texto de Efésios 4:31 com o seu contexto. Não vale. Tem pessoas que nem sequer puderam comentar sobre o texto. Jogaram outras histórias do Antigo Testamento, onde o povo judeu está conquistando Jerusalém à força. Contrariando as coisas que eu falei no vídeo, ainda mais o que eu falei na capinha, que não é por força, nem por agilidade, como está lá em Zacarias 4. Está escrito força e poder na nossa versão, mas é válido. Não é por força, por agilidade, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. E aí tem um contexto que nos ajuda a entender melhor esse verso, que é o contexto da edificação da casa de Deus. As pessoas foram para contrariar todos os textos bíblicos, elas não explicaram o sentido de Efésios 4. Aí eu fico pensando, elas não querem nada com nada, elas querem só se defender talvez um parente seu que foi para lá. Sabe, um foi na casa do outro, tomou um café, falou, vamos lá, tá todo mundo indo, vamos lutar pelo Brasil, pela nossa nação. Não é por Bolsonaro, é pela nossa nação. Vamos lá lutar, vamos ser mais um pontinho verde e amarelo no meio daquela multidão. Vamos mostrar que Deus vai agir através dessa nossa ação. Já que Ele não agiu através da oração e do jejum,
Vamos mostrar que Deus é Deus, pela força, Ele estará conosco. E foi. Mais um pontinho verde e amarelo lá no meio da multidão. Se a câmera pudesse passar ali por cima de todos, eu não estava lá, mas eu não sou bobo. Você também não é. Você pode saber que o que eu vou falar é verdade. Se a câmera pudesse passar ali em cima de todos, você iria ver alguns gritando, outros de boa, só ali somando. Você iria ver pessoas brincando, você iria ver músicas tocando, você iria ver de tudo ali. Talvez até briga saiu. E você acha que isso está sendo uma vergonha para o Brasil? Para os ímpios nem tanto, porque eles vão achar que isso é uma retaliação, sabe? Mas para a igreja isso é vergonhoso. Você sabe que a guerra é espiritual, não é? Quantas pessoas falaram, é batalha espiritual, mas como as ferramentas espirituais não surtiram efeito, elas foram para as ferramentas carnais, porque isso é coisa carnal. Efésios 4:31 está claro. Aquelas coisas que diz Efésios 4:31 acontecem até no meio da igreja. E não vai acontecer no meio desses eventos, ainda que seja alguma parte da lei. A igreja não está envolvida com todas as leis do mundo. Por exemplo, o apóstolo Paulo reprova, lá em 1 Coríntios 5, pessoas que vão recorrer à lei pelos seus direitos. Ele reprova. É claro que o contexto diz que é quando um irmão leva a outro à justiça. No caso de um adultério, no caso daquele contexto de 1 Coríntios 5. Ele reprova. A pessoa está indo na Constituição, na lei, só que ela vai num tribunal de ímpio. O apóstolo Paulo reprova essa ideia. E a pessoa está ali, conforme as leis. Você acha que o apóstolo Paulo hoje não reprovaria essa ideia de você se defender falando, não, eu estou conforme as leis, eu estou dentro das leis, mas seguindo uma multidão de ímpios para um propósito que fica claro para a gente que não pode ficar sem punição? Bolsonaro não pode ficar sem punição. O que ele fala? Deus, família, pátria e liberdade, não é? Bonito, bonito isso daí. A esquerda não tem esses princípios. Mas vamos ver Deus, pátria, família e liberdade no conceito dele. Está de joelho na frente de um demônio, na frente de algo que não tem nada a ver com Deus lá, mas tem tudo a ver com demônios, na Igreja Católica. Na frente de um demônio que foi consagrado em 1930 por um Papa, a padroeira do Brasil. Entrega, consagra o Brasil todo ao demônio. Ele não tem poder para fazer isso, mas o coração dele fez. E aí onde fica Deus nisso? Porque ali é um demônio. Deus, pátria. Aonde fica a pátria quando a nação, no coração dele, está debaixo do poder daquele demônio? Aí se Deus agir, para quem vai a glória? Para Deus? Ele vai falar Deus com a boca. Mas aonde ele vai, com a presença dele, agradecer, se ajoelhar? Lá no meio dos católicos. Deus, pátria, já foi para o saco isso daí. Família. Esses demônios da Igreja Católica dividem famílias. Famílias são divididas. Até no meio do protestantismo, pessoas já são divididas por ideias, por crenças. Com esse catolicismo, a coisa fica mais imunda ainda. Deus, pátria, família, já era. E liberdade? Como que você vai pregar a liberdade quando você é um escravo de demônios? Você pode dizer, mas eu não sigo nada disso. Você pode não seguir, mas Deus tem olhos e tem ouvidos. Você votou nesse presidente, porque não quis votar na esquerda. Fez bem. Mas você votou porque ele tem princípios parecidos com o de Deus. Não quer dizer que são os princípios de Deus. Se você não tiver equilíbrio para discernir isso, é melhor que não vote. Nesse caso, é melhor que não vote. É melhor pensar como pensam outros irmãos que eu discordei. Discordei por causa da intolerância deles. Porque eles que não votaram, eles se posicionaram contra aqueles que votaram na direita. E você não pode ver isso e ficar calado. Se não votaram,
Tá bom, não votaram, eles acham que esquerda e direita é a mesma coisa. Farinha do mesmo saco, na balança para eles é a mesma coisa, para mim não é. Então eu não vou deixar ninguém vir e falar que se eu votei num ídolo e eu não tenho conhecimento. Não vou deixar. Então eu discordei deles, mas nesse caso aqui, eles agradaram muito mais a Deus. Vê se eles estão lá agora como trouxas na rua e ainda torcendo as histórias bíblicas. Como que pode alguém vir para você e falar assim, fé sem obras é morta? Dizendo que eu sou um corpo sem espírito, que você é um corpo sem espírito. Para sua fé ser verdadeira, você vai ter que ir lá na rua fazer o que eles fazem. Se você não fizer o que eles fazem, não usar os textos que eles usam, a sua fé é morta. Olha que bando de ignorante. Vê se o Brasil não precisa ser punido pelo Senhor. Lógico que precisa, essas pessoas precisariam se arrepender, mas eu sei que muitas não vão. Muitas têm o coração duro como diamante e por isso vivem muito tempo na miséria espiritual. Não estou nem falando de coisas bens literais porque isso é enganoso. Você não mede as pessoas pelo que ela tem. Se bem que a pessoa não pode viver o tempo todo na pobreza. Paulo falou que aprendeu a ser feliz na pobreza e na riqueza. Ele aprendeu a ter muito e ter pouco. Ele aprendeu a honrar Deus dos dois lados, mas ele não viveu só de um lado nem só do outro. E por Cristo ele teve que passar fome, passar nudez, perigo, espada, tudo coisas que cristãos acham que os filhos de Deus não podem passar. Mas o apóstolo teve que passar. Ele e outros tiveram que passar. Por amor a Cristo. Isso não quer dizer que todos têm que viver assim. Deus quer a prosperidade dos seus santos, etc, etc. Então você não mede as pessoas pelo que ela tem. Mas você pode julgar, analisar pela mente delas. Porque o que tem na mente geralmente sai pela boca delas. Muitas pessoas estão ali digitando nos campos do comentário coisa que vem na cabeça na hora, só para se defender. Elas ficaram com raivas, com raiva, com ira, porque viram as suas ações sendo reprovadas. A luz, quando se manifesta, reprova obras das trevas, e isso são obras tenebrosas. Aí elas digitam na hora, ou o que vem na mente, ou o que elas escutaram nos templos. Pegando histórias lá do Antigo Testamento, já que não tem nada no Novo, para basear os seus atos. E quando foram pegar textos do Novo Testamento, foi para atacar você, para falar que você tem uma fé morta. Jejuar, orar e votar, isso é morto. Vivo aí para as ruas. Fala a verdade, é um bando de insensatos mesmo, né? Vão passar anos e vão ficar aí assim. Porque eu acredito que essas dormem. E eu não sei como julgar tudo, só Deus sabe, mas os sinais que elas emitem são sinais de pessoas que dormem sem azeite. Claramente. Desesperadas. Tem pessoas que fazem um discurso tão bonito ali nos comentários que você fala, poxa, se eu não tivesse sabedoria eu ficaria comovido. Falando, Luiz, eu fiquei lá debaixo de chuva com os meus filhos e os meus familiares. Você está aí dentro da sua casa fazendo nada. Fiquei lá, fiz o que eu... Olha só, Deus pediu para a pessoa fazer isso? Será que Deus não tinha poder para atender as orações, os jejuns dos santos, as profetadas que fizeram no nome dele a favor de Bolsonaro? A pessoa vai para a rua, fez lá, vai chorar, vai fazer de tudo lá. E depois, o que ela vai falar? Daqui a algumas semanas, se o Senhor não reverter a situação, porque se ele reverter, você tem que pensar uma outra coisa, que eu vou falar já já. Mas se ele não reverter, que eu acredito que ele não vai reverter, o que a pessoa vai falar? Não acabou, nós fizemos o que nós tínhamos que ter feito. Elas vão inventar de tudo, menos reconhecer que elas estavam erradas. É difícil para uma pessoa que tem um coração duro como diamante reconhecer o erro. Elas vão se justificar o tempo todo. E as pessoas já falaram para mim, mas e se Deus reverter a situação? O que você vai falar? A pessoa falou isso e não assistiu os meus vídeos. As minhas postagens na comunidade do canal. Eu fiz muitas postagens por escrito. Demorei horas para escrever porque eu quero entender
ver se o raciocínio está sendo passado de maneira coerente, tomando cuidado para não errar muito no português ali, mas escrevi algo, coisas boas. Você pode ir lá na comunidade e leia as postagens, leia os comentários também, para você entender aí o conflito. Se Bolsonaro voltasse, primeiro, 3 coisas teriam que acontecer. Primeiro, ele teria que rapidamente se arrepender do que fez. Porque, pondo na balança, direita ainda é melhor que esquerda. Um dia, direita e esquerda se tornarão braços de prata governados pela mesma cabeça de ouro. E pior, se tornarão pernas de ferro e pés, esquerda e direita, misturado com barro e ferro, regidos pelas mesmas pernas de ferro, pelo mesmo ventre de bronze, tendo a mesma ideia dos braços de prata, governado pela mesma cabeça de ouro. Isso vai acontecer, nós já estamos quase aí. Mas ainda há diferença entre esquerda e direita. O Senhor permite ainda haver essa diferença para testar o nosso coração, para nos pôr à prova. Para ver quem vota nulo, o porquê que vota nulo, para ver quem vota na esquerda e o porquê que vota, para ver quem vota na direita e o porquê que vota. Não para ele saber, ele já sabe, mas registros estão sendo feitos. No profeta Malaquias fala que tem registros sendo feitos de tudo que a gente faz e fala. Tem isso no profeta Enoque, tem isso em outros profetas. Para provar que isso é verdade, lá em Apocalipse 20, o livro das obras de cada pessoa nessa terra será aberto. Então é para isso que o Senhor permite essas coisas. Efésios 4 está lá, para todo mundo ler. As armas que o Senhor entregou para a igreja. Ele entregou homens como presentes para a igreja, aqueles 5 ministérios. Armas espirituais para eles lutarem batalhas espirituais e não com a milícia carnal. E para finalizar esse tema aqui, esse estudo aqui, deixa eu ler um texto para vocês. Está em 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Eu não vou pôr o texto na tela porque esse vídeo vai ser enviado diretamente, tá? Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O que Paulo disse aqui? Que tem armas carnais e armas espirituais. Armas carnais são o que as nações fazem. Armas espirituais é o que Deus deu para a igreja. Armas espirituais tem a ver com a armadura, toda a armadura de Deus, de Efésios 6. Tem a ver com o que Paulo fala em Efésios 4, os ministérios, os dons que Deus deu para a igreja. É com essas armas que nós destruímos fortalezas. Isso não é fé sem obras. Onde que é fé sem obras? Você orar, você jejuar, até jejuar pela nação? Eu não fiz isso. Não vou ser hipócrita, senão depois eu vou ficar aqui no meu pensamento falando, dando a entender que eu fiz uma coisa e não fiz, não jejuei. Sabe por quê? Tem coisas que eu preciso mudar na minha vida e eu preciso aplicar um jejum para isso. Como é que eu vou estar jejuando pela nação quando, na verdade, esses jejuns, essas coisas que a gente faz, pode estar sendo muito mais com medo das coisas que sobrevirão do que realmente para uma santidade. Eu tenho que jejuar primeiramente pela minha santidade, para que eu possa pregar uma palavra certa para os irmãos. E aí, quando eu estiver firme nisso, eu posso jejuar pelos outros, pela nação, porque tem sim textos onde o Senhor joga na cara do povo, porque o povo começa a se vangloriar, falar que jejua. Lá em Isaías 47, 48 e Zacarias 7, o Senhor fala: os jejuns que vocês têm feito todos esses anos não foi para mim, foi para vocês mesmos. E quando vocês comerem e beberam, vocês não comeram e beberam para mim, vocês comeram e beberam para vocês mesmos. Tanto o jejum, que é não comer e beber, ou não comer, como comer e beber, Deus falou, foi para vocês, não foi para mim. Lê
Zacarias 7 e Isaías 47 e 48, se eu não estiver enganado. É lindo você reconhecer isso. Claro que tem o outro lado da história, né? Deus fala que o jejum que é agradável para Ele é fazer as obras que agrada a Ele. Ele listou lá algumas obras. Não significa que não existe jejum. Tem que tomar cuidado, porque tem pessoas que anulam o jejum porque Deus falou, o jejum que me agrada é fazer isso, isso e isso. Como se então fazer jejuns de comida e de bebida não agradasse a Deus. O que Moisés e Jesus e Paulo fizeram então? Não agradaram a Deus. Eles não conheciam, né, essas coisas. Então tá, ler o texto? Essas são as armas. Se a guerra é espiritual, as nossas armas são espirituais e elas sim são poderosas. É que essas pessoas que se dizem cristãs, muitas são, mas estão dormindo. Talvez com azeite, talvez sem, o tempo vai dizer. Essas pessoas não têm fé. Tanto é que elas pegam os textos e destroem eles na sua frente. Tem pessoas que nem comentam. Você vai ver, eu li esse texto aqui e tem pessoas nos comentários, pode ver, eu estou deixando os comentários. Tem pessoas nos comentários que vão fingir que eu não li nada, que eu não falei nada, e elas vão citar os textos lá de Davi, a história. Nem texto vão citar histórias. Para falar que o povo tem que ir para a guerra e para a batalha assim. Vocês vão ver que eu estou falando de verdade. Foi assim nos vídeos anteriores. Então é isso, irmãos. Grava esse texto na cabeça. 2 Coríntios 10, do 3 ao 5. Porque tem link com Efésios 6, da armadura de Deus, com Efésios 4, são os ministérios que Deus deu para a igreja. E lá em Efésios 4, no contexto, Paulo fala que ímpios são levados de um vento para o outro. Ele fala vento com sorte de doutrinas. Ventos falam de guerras, pode ver, guerras na palavra de Deus. Os 4 ventos do céu que batalhavam contra o mar, para que se levantassem os animais, são guerras. E em determinados pontos, ventos falam de doutrinas, como Paulo falou em Efésios 4. Para o lado do mistério do Evangelho, que Paulo fala em Efésios 6, do mistério do Evangelho, vento é espírito. Ventos do Senhor pode ser espírito. Até a palavra é ruach, espírito ou vento. Ventos para o lado do mistério da iniquidade são guerras e doutrinas. Tudo o que o diabo usa para que o Evangelho de Cristo não avance. Então, em Efésios 4, Paulo fala, isso daí são ventos de doutrinas. São pessoas que não têm poder, não conseguiram forças nas armas espirituais, porque não aceitam o que aconteceu, elas vão buscar forças em outros lugares. Fala que houve roubo nas eleições. Tá, vamos ver as provas para ver se houve roubo. E se houve roubo, saiba que Deus já sabia antes de acontecer. Então, é Deus que vai agir, não é você. Eu falei que 3 coisas deveriam acontecer se Bolsonaro voltasse. E me perdi, né, no pensamento, recuperei agora. Um seria ele se arrepender. Aí eu fui para outros pensamentos e me perdi. A segunda, eu não sei se eu vou lembrar do que eu escrevi. Um seria ele se arrepender. A segunda seria... Não lembro da segunda. A terceira, você não pensar que se ele voltar, foi porque você foi para a rua. Tem pessoas que vão ainda jogar a glória para ele mesmo, para si mesmo. Ainda vão caçar confusão na internet. Vão falar, tá vendo? Ficou aí sentado sem fazer nada. Ó, já jogou tudo como se você não fizesse nada. Ficou aí sentado sem fazer nada, eu fui lá pra rua aí, ó. Bolsonaro voltou. Voltou, se não fosse nós. Pode ter certeza que se isso acontecesse, não foi porque você foi um pontinho amarelo, um pintinho amarelo lá no meio de todo mundo, fazendo a baderna dos gentios. Se ele voltasse, é porque tem pessoas de joelho nas suas casas ou em reuniões. Essas são as armas. Se isso não é suficiente para você, isso é para você. Na palavra de Deus isso é suficiente. Isso são obras. Orar,
Já o ato de orar são obras. O ato de orar, de ensinar, de manifestar as intenções do Senhor, de tentar discernir o que está acontecendo, são obras. Obras que mostram a sua fé. Não são obras mortas, de ser um pintinho amarelo lá no meio de todo mundo, imitando os gentios. Tá bom? Então esse vídeo eu finalizo aqui. Foi mais um comentário sobre os meus vídeos e sobre os comentários que eu li e sobre as coisas que eu queria falar. Tá bom? Fiquem na paz então. Deus abençoe.